Senhor, te louvando, te adorando em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Por isso estamos aqui, Senhor, para rendermos graças a Ti, para rendermos louvores a Ti, Senhor. Clamamos o Teu nome e acreditamos no poder que há no Teu nome. Espírito Santo, continue agindo, trabalhando os corações, ó Pai, quebrantados aqui neste lugar, e venhamos a cada dia mais sentir a Tua presença, Senhor, sentir a Tua graça envolvendo o nosso coração, porque através do Teu Espírito Santo que move dentro de nós, que move nos corações quebrantados, coisas lindas acontecem, Senhor. Nós oramos um pelos outros, assim como a Tua palavra nos ensinou. Por isso vem, ó Pai, manifestar o Teu poder, continuar manifestando a Tua unção, a Tua graça neste lugar, levantando os Teus servos, aquele Senhor que entrou aqui, Senhor, na casa de oração, meu Deus, quem sabe entrou aqui com o coração triste, com o coração, Senhor, sem esperança, mas entrou no lugar certo, aonde tem a palavra, aonde o louvor é entoado. Por isso, nesta noite, Senhor, que venhamos sair daqui diferentes, meu irmão que entrou aqui, Senhor, cabisbaixo, que possa sair daqui hoje regozijoso no Espírito. Santo de Israel, continue movendo nos corações, tanto aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em seu lar, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que estejam, Senhor, venha visitar neste momento, venha visitar com Teu poder. Nós oramos crendo na vitória, crendo, Senhor, que Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nada impede o agir, o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso continue levantando, ó Pai, aquele que está fraco, aquele que está cabisbaixo, levanta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós somos vaso em Tuas mãos e Tu és o oleiro. Por isso venha continuar moldando as nossas vidas, moldando a cada ser, moldando, ó Pai, a cada irmão, ó Pai, que o Teu Espírito Santo encontre liberdade aqui neste lugar, para que o Senhor possa batizar, para que o Senhor possa renovar aqui neste lugar, aquele que há muito tempo, Senhor, não fala em mistério contigo, ele possa voltar a falar, ele possa voltar, Senhor, a ser um canal de bênção em Tuas mãos, porque o Senhor levantou como vaso, o Senhor escolheu, o Senhor fez promessas, e eu creio, Senhor, na restauração deste vaso, em nome de Jesus. Continue, Senhor, manifestando o Teu poder aqui neste lugar, revestindo as nossas vidas, Senhor, com as armaduras espirituais. Estamos aqui para sermos revestidos de Ti, Senhor, não é simplesmente de uma armadura, mas de toda a armadura do Senhor, para nós estarmos firmes e constantes, Senhor, na Tua presença, buscando a Tua face. Por isso manifesta o Teu poder, o poder do Senhor, que não se conquista com as coisas da terra, mas sim com o joelho no chão, com a cara no pó, crendo, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. As armas dessa terra não são capazes de enfrentar o maligno, mas as armas espirituais, elas sim é capaz, Senhor, de ir contra o nosso inimigo. Por isso nos reveste, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, que é luz para os nossos caminhos, estejam a cada dia mais, Senhor, vibrante em nosso coração, viva dentro de nós. Espírito Santo, enche o Teu povo, enche a Tua casa, Senhor, enche-nos, Senhor, da Tua presença, com virtude, com poder e autoridade, para pregoar a Tua palavra, anunciar o Evangelho, aonde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Usa a boca de cada um, usa as mãos dos meus irmãos, despertando os dons espirituais, Senhor, despertando sobre a Tua igreja, sobre o ancião, até a criança. Desperta, Senhor,
Senhor, a palavra da ciência, Senhor, a profecia, variedades de língua, que haja, Senhor, manifestação do Teu Espírito Santo. Nós cremos no avivamento, nós cremos no avivamento genuíno, que traz o impacto ao nosso coração, que traz novidade de vida, que venhamos, Senhor, viver novidade de vida a cada dia em Tua presença. Não deixa-nos, ó Pai, não deixa-nos, Senhor, pensarmos que somos alguma coisa. Nós somos servo do Senhor, servo do Senhor. Estamos aqui para servi-lo, ó Pai, fazer a Tua vontade, o Teu querer. Manifesta, Senhor, sobre cada um de nós com o Teu poder, com o poder do Teu Espírito Santo, para vencer as hostes da maldade, os principados, as potestades, que muitas das vezes se levantam contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor. Mas a Tua palavra é fiel, e ela diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Não adianta se levantar, se levanta para cair, porque maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que é o guarda de Israel, que é o guarda que não tosqueneja, que não dorme, que não cochila. O Senhor é poderoso, aleluia. Por isso entra dentro deste lar, Senhor. Outrora, ó Pai, nós estávamos no mundo, estávamos em trevas, mas o Senhor nos alcançou, a luz raiou dentro de nós, e hoje estamos aqui. E Senhor, nós oramos, ó Pai, Senhor, por estas vidas que estão vivendo em trevas. Visita os nossos vizinhos, visita o vizinho da esquerda, da direita, Senhor, visita esta vizinhança, que o Teu Espírito Santo, quando a palavra for pregada, e haja, Senhor, aleluia, mudança de vida, pelo poder da Tua palavra. Almas que irão entrar a esta casa de oração, possam receber a palavra em seu coração, e haver mudança de posicionamento de vida. Senhor, em nome de Jesus, visita o lado, meu irmão, Senhor, nos hospitais. Quem sabe, Senhor, alguém aqui tem um familiar que está, Senhor, com um familiar no hospital. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí visitar neste momento, visita naquele lugar, porque a última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor. O Senhor, aleluia, é poderoso, tem todo o poder, e nada pode impedir o Teu agir. Por isso entra, Senhor, com providência. Entra, Senhor, com providência dentro deste lar, dentro desta casa. Espírito Santo de Deus, move sobre nós, move sobre a Tua igreja, para que haja o avivamento genuíno, o avivamento prometido. Espírito Santo de Deus, venha nos mover a cada dia, abrindo a nossa visão espiritual, abrindo o nosso entendimento a cada dia, para entender e compreender a Tua palavra, e venhamos, Senhor, que venhamos continuar, Senhor, Te servindo, Te adorando, Te louvando. Unge a cada instrumentista da Tua casa, a cada músico, Senhor. Unge a vida dos Teus servos, as mãos dos Teus filhos, a voz, a garganta de cada um que Te louva, que faz parte do ministério de louvor. Continue abençoando também o coral, Senhor, e está se preparando para nós apresentarmos, Senhor, uma cantata para Ti. É para o Teu louvor, é para o Teu louvor e a adoração a Ti, Senhor. Continue capacitando a cada um dos Teus filhos. Usa, meu Deus, os obreiros desta casa. Usa, Senhor, a diaconia desta casa. Abençoa os Teus servos, os pastores, Senhor, que estão incumbidos, ó Pai, e de levar o Teu rebanho, Senhor, até Ti. Ajuda os Teus servos. Dá graça ao pastor Fábio, Senhor, a pastora Luana. Dá graça aos pastores presidentes deste ministério.
abençoa os teus servos, continue fortalecendo a vida dos teus filhos, a cada obreiro, Senhor, a cada departamento, meu Deus, a missão, departamento de missões, departamento, Senhor, de evangelismo, em nome de Jesus, continua abençoando, ó Pai, os trabalhos ali também na sede, aqui neste lugar também. Espírito Santo, venha continuar movendo em nós, e que venhamos ser canal de bênção em tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, com todas as sortes de bênção, porque o Senhor já nos abençoou, como está escrito na tua palavra, que o Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Senhor, muito obrigado pela vida, pela graça que o Senhor fez, ó Pai, aleluia, a crescer dentro de nós, a aparecer em nós, a tua graça. Nós não éramos merecedores, mas a tua graça nos alcançou, o teu perdão, a alegria de estar na tua presença. Aracomondará, suria labracanara mandará, oria labassuria nequia labrassuria lamandará. Oh Espírito Santo, muito obrigado, ó Pai, pela tua presença, por sentirmos a tua presença neste lugar. Nós repreendemos todas as obras do maligno, nós repreendemos todas as obras de bruxaria, coisas, Senhor, que foram feitas, Senhor, contra o meu irmão, contra a minha irmã. Venha bater em retirada em nome de Jesus. Todo embaraço caia por terra, todo embaraço saia em nome de Jesus, todo mal saia, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Senhor, desfaz essas obras malignas, Senhor, essa frieza, em nome de Jesus, saia pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. Todo mal caia por terra, todo pensamento negativo, pensamento de morte, de suicídio, cai por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse espírito maligno que vem tentar trazer a confusão para essa mente, arranca, Senhor, em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu te repreendo agora, todo mal saia, em nome de Jesus, toda obra maligna saia, caia por terra hoje, todo mal caia por terra hoje, em nome de Jesus. Senhor, há poder no teu nome, há poder no teu nome, Senhor. Por isso nós oramos, nós repreendemos agora. Pega a tua bagagem e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Todo embaraço, as correntes caiam por terra, em nome de Jesus. Orecomonderá, suriana bandarai. Ei, tu criaçuri de que alabra comondere alabras. Em nome de Jesus, renova, Senhor. Continua renovando, renova as nossas forças. Que venhamos voar como águia, Senhor, como asas de águia. Senhor, nós correremos e não se cansaremos, é a tua palavra. Por isso renova a vida do meu irmão. Renova, Senhor, nesta noite a cada um de nós. Aleluia. Eita glória, a tua presença é real neste lugar. A tua presença é real aqui neste lugar. Que o teu Espírito Santo possa encontrar em nós o arrependimento genuíno. Queremos estar diante do teu altar, Senhor, com o nosso coração quebrantado. Mostra, meu Deus, as revelações do teu Espírito Santo, dando visão aos teus filhos, discernimento espiritual, direcionamento da parte do Senhor, para que venham entender o propósito e o agir do Senhor.
Senhor, fica conosco, ó Pai, continue conosco. Continue conosco. Venha usar nesta noite a palavra do Teu Filho, que venhamos a cada dia mais, Senhor, estar atentos ao que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A presença do Senhor é real aqui nesta casa de oração, irmãos. Isso, vai se levantando, se colocando de pé. Como nossos irmãos ali na sede, né? Os guerreiros de oração. O pastor, ele disse: os irmãos que tiverem vontade de vir aqui orar, sente-se a liberdade de vir aqui ajudar-nos a orar por esses pedidos. Vidas que estão aqui, em nome de Jesus, eu creio, irmãos, como já foi liberado aqui, já tem muitos pedidos que não voltaram mais, né, pastor? E tem vidas aqui representado pelas fotografias, que vai vir, já não vai estar mais ali, ela vai trazer uma outra. Eita glória, você crê nisso, irmão? Porque o Senhor é poderoso para falar, para cumprir as suas promessas. Eita glória, isso, vem, vamos orar. Sai do seu lugar, vamos interceder em nome de Jesus. Preciso de valentes aqui, guerreiros de oração, aleluia. Vamos interceder, porque o Senhor tem poder para libertar, para transformar, para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Estenda os irmãos, as mãos para cá, em direção dessa mesa, e oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor, por estes pedidos, ó Pai. A cada um, Senhor, que está sendo representado por esta fotografia, a cada criança, a cada homem e mulher, o Senhor sabe, conhece o que ele precisa, o que ela precisa. Entra com providência, com libertação, transformação. Meu Deus, coloque as tuas mãos, ó Pai, este automóvel, Senhor, esta casa, venha guardar o lado, meu irmão, venha guardar o automóvel do seu filho, Senhor. Dá livramento nas estradas, dá livramento no caminho. Guarda os teus filhos, abençoa de uma forma poderosa, entrando com libertação, entrando com providência, em nome de Jesus. Que todo o mal caia por terra, todas as obras malignas que foram feitas contra estas vidas para destruir, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E que venha ter testemunho, que haja testemunho pelo poder que há no teu nome. Vidas, Senhor, vidas, ó Pai, que estão embaraçadas, que estão abraçadas com as coisas malignas, venha soltar, essas correntes venham cair por terra, em nome de Jesus. Que a salvação entre dentro desta casa, a salvação entra dentro desta casa. Aquele que tomar desta água possa vomitar, se tiver câncer, que vomite o câncer. Senhor, em nome de Jesus, a obra que foi feita, quando tomar essa água, possa vomitar estas obras malignas, em nome de Jesus, possa colocar para fora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, nós cremos, ó Pai, no teu poder, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode libertar. Cremos no poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós estamos aqui crendo na vitória. Cremos no Senhor, que está acima de toda dor. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vitória? Glória a Deus. Palavra com o pastor. Aleluia, glórias ao Senhor. Irmãos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com o Senhor? Irmãos, terça-feira é culto de oração e de clamor, amém?
E o Senhor está aqui neste lugar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Eu creio, irmãos, no agir do Senhor. É tempo de oração, é tempo da igreja orar em nome de Jesus Cristo. E você que entrou aqui nessa noite sentindo uns incômodos aí na lateral, no seu rim aí, sai daqui já curado em nome de Jesus. Sai daqui melhor, para a glória do Senhor. Aquilo que o Senhor tem mostrado na oração, nós só vamos entregando e a igreja vai recebendo, dando glória a Deus e aleluia. Antes dos irmãos se assentar, está nos visitando hoje a nossa irmã Gisele. Onde está a nossa irmã Gisele? Amém? Está ali? Amém? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo, viu? Deus te abençoe, seja bem-vinda nessa noite. Também lá da nossa sede, o nosso irmão Rubens, a nossa irmã Renata, que está aqui, são lá da nossa igreja sede, são bem-vindos também nessa noite aqui. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Nossos irmãos Gisele, Rubens e Renata, sejam bem-vindos nessa noite em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, né? Terça é um pouquinho diferente, né? É um culto voltado mais oração, um tempo de clamor, de oração. E é bênção, meus irmãos, quando nós buscamos ao Senhor em oração. Eu quero ler com os irmãos o texto ao qual o Senhor trabalhou ao meu espírito para estar ministrando nessa noite. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, aleluia, para nós meditarmos um pouquinho nessa noite. Amém? Mateus capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, trazendo aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Evangelho segundo escreveu Mateus 24, do versículo 1 ao versículo de número 13, aleluia, para nós meditarmos nessa noite. Estamos em semana de celebração, domingo estaremos aqui na celebração de Páscoa, amém? A Páscoa com coral, com os departamentos que estarão apresentando aqui as crianças, louvor, a dança, teatro. Vai ser uma manhã abençoada aqui domingo. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhe disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhais e não vos assustei, porque é místero necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados, matar-se-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Verso 13: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Curva a sua fronte. Senhor, estamos diante da sua palavra. Nós já oramos, louvamos ao Senhor. E agora neste momento, ó Pai, fala conosco, ó Senhor, porque precisamos ouvir a sua voz. E que cada coração nessa noite esteja como solo fértil para receber a boa semente que é a sua palavra. Fala conosco, porque precisamos ouvir a sua voz. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, aleluia. Só me dá retorno aqui, tá, soldado, por favor. Irmãos, eu estive ministrando aqui domingo, e domingo eu trouxe a ministração de João, capítulo de número 12,
quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. Por isso que algumas tradições trazem o domingo que nós ministramos aqui domingo passado, o domingo de Ramos, que quando Jesus ele entra ali para a semana da Páscoa, ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e as pessoas recebem Jesus jogando palmeiras no chão, e o jumentinho ia passando, Jesus estava adentrando Jerusalém para a última semana até onde ele seria crucificado. E as pessoas gritavam: Hosanas, Hosanas, ao que vem no nome do Senhor. Hosanas quer dizer salva-nos, salva-nos, ó Senhor, porque eles estavam esperando o rei Messias, mas um rei literal, para libertar o povo de Israel do jugo do Império Romano. Mas Jesus não veio libertar nós contra o jugo do Império Romano. Jesus veio nos libertar das obras das trevas, e hoje somos livres em Jesus Cristo. Então no domingo Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e nós declaramos e falamos que é a semana da paixão. No domingo foi a entrada triunfal, quando Jesus entra ali, conforme eu falei domingo, montado sobre o jumentinho. Na segunda-feira, ainda na semana da paixão, Jesus vai, meus irmãos amados, depois você pode estudar na sua casa, Mateus 21, Jesus ele vai amaldiçoar uma figueira, você lembra do texto? E Jesus, na continuidade, na segunda-feira, ele vai entrar, ele vai purificar o templo, expulsar os cambistas que estavam dentro do templo. Isso na segunda-feira. Na segunda-feira ainda, Jesus vai sair da cidade de Jerusalém e vai ficar ali em Betânia, para depois de entrar novamente na cidade. Na terça-feira, no dia de hoje, a qual nós estamos aqui, meus irmãos amados, na semana da paixão, Jesus ele entra no templo e discute com os religiosos. Voltando a Jerusalém, Jesus se dirigiu ao templo e começou a ensinar. E os principais e os dos sacerdotes, os escribas, os anciões, se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Isso na terça-feira. Eles queriam achar algum motivo para poder prendê-lo. Neste momento, na terça-feira, uma terça como hoje, porque nós estamos na semana da paixão, da crucificação, Jesus vai contar algumas parábolas. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus, e ele vai dizer a parábola das bodas do filho do rei. E depois Jesus ainda vai acontecer a cena da viúva, que vai entregar tudo que ela tinha como oferta diante do Senhor. E isso eu estou relatando na terça-feira, a qual Jesus está em Jerusalém. E ainda na terça-feira, uma terça-feira como hoje, aleluia, aí Jesus vai trazer o sermão escatológico, o sermão de Jesus. Ele estava falando de Mateus capítulo de número 24 na terça-feira. E no capítulo de número 24, nessa ocasião, Jesus vai falar sobre a destruição do templo. Jesus vai falar da vinda do Filho do Homem, isso é, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí depois você vai estudar na quarta-feira, já vão começar a tramar para matar Jesus. Mas trazendo para a terça-feira, no dia de hoje, o Senhor trabalhou esse texto ao meu coração. Jesus estava trazendo um alerta para o povo. Nós vamos ver que a missão de Jesus era resgatar o que se havia perdido. A aliança foi quebrada pelo pecado no jardim do Éden. Então Jesus veio com uma missão, e eu falei dessa missão aqui domingo, quando ele disse lá em João, capítulo de número 12, que ele é como uma semente, que quando cai no chão, para ela nascer ou germinar, ela precisa quebrar, receber água e quebrar, para criar raízes, para depois nascer. E Jesus disse isso: é necessário eu morrer, é necessário eu me entregar. Eles estavam esperando o rei, literalmente. Jesus está dizendo: não, eu sou o rei, mas eu vou precisar morrer para que eu resgate a muitos, aleluia. Ainda Jesus, meus irmãos, falou aqui no domingo ao nosso coração, que quando ele falou para a multidão, dizendo: ó, eu nasci, eu vim ao mundo para esse dia, para este momento, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas ao terceiro dia vai ter um brado de vitória,
vitória, e foi um brado de vitória aqui domingo. E nessa noite, terça-feira, Jesus vai trazer essas instruções de Mateus, capítulo de número 24. Os discípulos se aproximam de Jesus, fala: Jesus, olha como o templo é bonito. E o templo era bonito mesmo, o templo era maravilhoso. Eles vão dizer: olha esse templo, Jesus, como é lindo, como é maravilhoso. Aí Jesus, meus irmãos, no versículo de número 2 vai dizer assim: Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E nós vamos ver, depois que Jesus morre, tem a ascensão de Jesus, o império romano invade Jerusalém e destrói tudo, destrói o templo, porque a palavra de Deus, ela se cumpre à risca na minha vida e na tua vida. E domingo foi liberada uma palavra aqui, eu quero liberar de novo nessa noite. Tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida e na tua vida vai se cumprir palavra por palavra. Quem pode levantar a mão e dizer um glória a Deus, um aleluia, porque Ele é fiel para zelar pela tua palavra. É quando eu olho, meus irmãos amados, e quando nós olhamos para Mateus 24, é um texto que nos chama a atenção. Nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar ligados naquilo que o Senhor tem falado. No verso de número 3, ele fala assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal há da sua vinda e do fim do mundo. Aleluia. Eles querem saber, eles querem descobrir quando será esses acontecimentos, quando vai acontecer tudo aquilo que Jesus estava falando. Aí no capítulo de número 4, no capítulo de número 5, olha que o nosso mestre nos disse: e Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aleluia, irmãos, essa palavra é real, essa palavra, meus irmãos amados, é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, porque Jesus está dizendo no verso 4, verso 5, para nós nos acautelai-vos, aleluia, para que ninguém vos engane. Muitos já estão sendo enganados, meus irmãos, muitos estão sendo enganados pelas obras do adversário, muitos seguem, meus irmãos, as obras do inimigo, muitos seguem vendados com as escamas do adversário. Mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui nessa noite, aleluia. Um dia nós andávamos como errante, um dia nós andávamos perdidos, mas graças a Deus a luz de Cristo brilhou na minha vida, brilhou na tua vida, aleluia. Mas só que nós precisamos dar a voz ao ouvido, ao nosso ouvido, ao Espírito Santo de Deus. Porque Jesus vai dizendo, e o que me chama a atenção no verso 5, na parte B, Jesus vai dizendo: e enganarão a muitos, muitos serão enganados, muitos seriam enganados e estão sendo enganados. É quando Jesus fala para nós: acautelai-vos, aleluia, muitos virão dizendo eu sou o Cristo. E a parte B me chama a atenção, que essas pessoas que se levantam, e no tempo de Jesus muitos falsos profetas também se levantaram, eles estão enganando a muitas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, eu creio num Deus que abençoa, num Deus que abre porta onde não há porta, num Deus que prospera, mas eu preciso entender, o que nós precisamos ter em primeiro na nossa vida é saber que nós somos salvos em Cristo Jesus, aleluia. Jesus não prometeu riqueza, Jesus prometeu salvação para a minha vida e para a tua vida, e muitos se enganam, muitos estão sendo enganados, mas eu louvo a Deus que um dia essa luz brilhou na minha vida e na tua vida, essa luz nos deu direção, meu irmão, minha irmã. Hoje você não anda perdido, a luz de Cristo ilumina o seu caminho. Quem pode levantar a mão e aplaudir e glorificar ao Senhor? Aleluia. Porque nos fatos que Jesus vai falando no decorrer da semana da crucificação, Ele vai desfazendo tudo aquilo que eles esperavam do Messias. Jesus vai desfazendo tudo.
E nós vamos ver que Jesus vai dizer, ó, acautelai-vos. Ele está falando também em particular para os discípulos, ó, fiquem ligados, acautelai-vos, aleluia. Muitos se levantarão dizendo que é o Cristo e enganarão a muitos, aleluia. Aí no versículo de número 6 diz assim, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Esses sinais, meus irmãos, é os sinais da volta de Cristo, aleluia. Então eu prego por uma igreja espiritual, uma igreja que aguarda o arrebatamento, que aguarda a vinda de Cristo, aleluia, porque muitas das vezes nós nos perdemos nas nossas conquistas terrenas, nós nos perdemos em conquistar e se esquecemos que um dia, ou individual para mim e para você, ou coletivo, Jesus vai vir buscar a tua igreja. Não é promessa minha não, é promessa de Jesus. Aí ele está dizendo que já naquele tempo, sinais, terremoto, meus irmãos, que tudo isso é necessário que aconteça para vir o fim. Então, meus irmãos amados, o fim está próximo, mas para quem está em Cristo é uma passagem para uma vida eterna com o Senhor, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem mais tristeza, porque, meus irmãos amados, uma das promessas, e uma promessa tão linda para a minha vida, para a tua vida, que nós veremos Ele face a face como Ele é. Aleluia. Então Jesus, ele entrou nessa semana em Jerusalém, na semana da paixão, ou nessa semana que vai celebrar a Páscoa, ele entrou, meus irmãos, em Jerusalém com um propósito. Aí Jesus começa a ministrar, avançando aqui com o pastor. Verso, meus amados irmãos, de número 11, surgirão, olha Jesus repetindo, ele fala de falsos cristos que se levantarão. Agora ele diz, verso 11, e surgirão muitos falsos profetas. Esse texto, a parte final, meus irmãos, toca no nosso coração, e enganarão a muitos. Muitos, é muita gente, irmãos. A Bíblia está dizendo, e Jesus está alertando os discípulos e alertando a multidão, que muitos se levantarão, no verso 11, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, aleluia, irmãos. Nós precisamos estar sóbrios, vigilantes. Nos nossos dias de hoje precisamos ter o discernimento dos espíritos, aleluia, porque nem todo espírito que fala é o Espírito de Deus, aleluia. Tem no nosso meio muitos espíritos enganadores, aleluia, que ensina a palavra erradamente, que conduz vidas erradamente no caminho, aleluia, que não conduz ao céu. Mas eu louvo a Deus que nós somos uma igreja ensinada, uma igreja na palavra, aleluia, e esses falsos profetas que se levantam não enganarão a igreja do Senhor, aleluia. Não seja levado por esses falsos profetas, não seja levado por esses espíritos enganadores, porque no nosso meio tem espíritos enganadores, mas sobre este lugar ele está repreendido em nome de Jesus. E quem pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Ambiente espiritual, irmãos. Quem estava ligado aqui no domingo, quando Deus deu a visão do Zé Mulambo saindo dali de dentro, com a mochila toda, um fardo todo velho nas costas, saindo da meio da igreja lá para trás, a irmã falou para o pastor, naquela hora que o senhor falou, eu estava sentindo um cheiro de cigarro. E Deus agindo com libertação no meio da igreja domingo. Por quê, meus irmãos? Porque o ambiente é espiritual, o ambiente é de libertação, o ambiente é de cura. Eu não sei se você entrou aqui, eu entendo que você entrou aqui orando por alguém, pedindo por alguém. Eu creio que Jesus pode ir lá e libertar a vida dele, aleluia. Porque você está aqui orando, Jesus pode ir lá. Você está aqui clamando, Jesus pode libertar lá. Porque as obras do maligno não prevalecerão contra a minha vida e contra a tua vida. Quem diz um glória a Deus, aleluia. Ei, minha irmã, o teu filho está trazendo uma angústia no teu coração, mas Deus é poderoso para fazer a obra nele, e quem pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Aleluia. Olha isso, Jesus está alertando os discípulos, alertando o povo, e surgirão, não é poucos não, é muitos falsos profetas,
e enganarão a muitos. Aí Jesus vem no verso 12. No verso 12 diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ó, a iniquidade aumentando, multiplicando, e o amor, ó, se esfriando. Mas que Deus aqueça o meu e o teu coração nessa noite. Porque nós olhamos tantas coisas, tantas circunstâncias, se não vigiarmos, meus irmãos amados, nós nos fechamos, não queremos ajudar ninguém, o nosso coração se esfria, mas que o fogo do Espírito Santo acenda o teu coração nessa noite, e aquilo que Jesus disse aqui, ó, por se multiplicar a iniquidade, e no nosso dia a iniquidade tem se multiplicado, irmãos, aquilo que nós vimos em filme, aquilo que nós ouvimos um caso ou outro, agora, meus irmãos amados, multiplicou, está uma coisa terrível nos nossos dias, mas nós estamos debaixo de uma promessa, aleluia. Adversidade nós passaremos, circunstâncias contrárias nós passaremos, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu e você estamos guardados no Senhor nessa noite, o meu lar e o teu lar está guardado no nome do Senhor nessa noite, aleluia. Oh Senhor, eu creio nisso. E o inimigo, o tal do inimigo que está cirandando o lar de irmãos aqui, eu repreendo agora ele, dentro da palavra, em nome de Jesus. Ele está espreita, mas levanta a mão, irmãos, Deus está mostrando, ele está espreita, aleluia, mas nós oramos e repreendemos ele nessa noite, em nome de Jesus, e você pode aplaudir e glorificar ao Senhor, aleluia. Estou dentro da palavra, estou dentro da palavra, aleluia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí Jesus vai dizer, verso de número 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de hoje também, persevera, minha irmã, persevera, meu irmão, aleluia. Persevera em nome de Jesus, aleluia. Pastor, está difícil, pastor, está complicado. Eu entrei hoje aqui nessa casa de oração só pela misericórdia, mas o Deus de misericórdia está aqui, aleluia. E sabe quem está aqui também? O Deus de compaixão, aleluia. O Deus que tem compaixão, aleluia. Então eu quero te dizer que Deus, e minha irmã, Deus é poderoso para entrar lá no teu lar e fazer uma obra e dar vitória na vida daquele que está dentro do teu lar. Você crê nessa noite? Levanta a mão e diga glória a Deus e aleluia. Aí nessa narrativa de Jesus, eu estou na terça-feira. Ó, está na terça-feira. Como um dia como hoje foi esse sermão de Jesus. Uma terça-feira. A quarta é outro dia, irmão. Se tivesse culto aqui de domingo a domingo, ia trazer todos os dias o que Jesus fez em cada dia. Mas nós estamos na terça, vem com o pastor. Mas na terça-feira também tem algo lindo, tem algo glorioso. Aí Jesus, no capítulo 24, versículo de número 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Vem com o pastor, verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Deus chama Noé e fala: Noé, constrói a arca, que eu vou mandar o dilúvio. No contexto era loucura, no contexto nem chovia, nem chuva caía sobre a terra, o orvalho que subia é que regava as flores, e Noé anunciando, Noé pregando, aleluia. Eles viviam as suas vidas de qualquer forma, mas a mensagem está sendo pregada, aleluia, a mensagem é anunciada, e muitos ouvem a mensagem, muitos não dão valor à mensagem, muitos ouvem a pregação, não dão valor à pregação, muitos às vezes até entram dentro da igreja, não dá valor ao culto, não dá valor à mensagem. Foi assim no dia de Noé. Eles estavam casando, se dando em casamento, vivia da forma que eles queriam viver, sem Deus, guiado pelos seus próprios caminhos, até um dia que o Senhor fala a Noé: entra dentro da arca. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, por verso 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia,
bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39, fechando. E não perceberam até o dia que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pegou de surpresa. Pegou o povo, aleluia, de surpresa, mas não foi falta de anunciar, porque Noé foi o que pregoou, que anunciou, aleluia. E eu quero te dizer, não endureça nessa noite o teu coração para essa palavra, aleluia. Como foi nos dias de Noé, um dia ele vai voltar. Eu espero esse grande dia, irmãos, eu espero esse grande dia. Um dia ele vai voltar, uns ele vai pegar de surpresa, aleluia. E de surpresa, meu irmão, entenda, a porta da graça ainda está aberta, a porta para a salvação ainda está aberta, mas um dia essa porta vai se fechar. Então entra por essa porta nessa noite, e quem pode aplaudir e glorificar a Ele, aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus, em muito dos seus ensinamentos, ele trazia fatos que o judeu conhecia. Lembra, quando eu preguei domingo, que ele citou Nicodemos, falando que ele teria que ser levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, e importava que Jesus também fosse levantado ou crucificado. Aí Jesus está trazendo para o povo, para a nação, como foi no dia de Noé, assim há de ser. Todos no tempo de Noé comiam, casavam, davam-se casamento, eram criados pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Noé, o pregoeiro, que pregou a mensagem, a palavra, meus irmãos, muitos não deram ouvido a Noé, mas tem um povo que deu ouvido. Ele, a sua casa, a sua família deu ouvido, aleluia. Eu sabia que minha irmã, você está falando de Jesus dentro do lar, e Ele não está te dando ouvido, mas Deus me para nessa mensagem para dizer: continua falando, continua anunciando, porque você está fazendo a sua parte, depois pode deixar Deus fazer a parte dele, porque Deus muitas vezes ele vem com juízo, mas continua anunciando, continua pregando, mesmo que às vezes ele fala assim, tem nada a ver o que você está falando não tem nada a ver, mas continua falando, porque Deus é poderoso para fazer a obra. Mas um dia a porta da graça também se fecha, mas continua anunciando que Deus é poderoso e Ele te dá estrutura, aleluia, porque eu prego. Eu não vou apontar porque tu sabe o que é com você, até estrutura tem faltado para você, angústia, medo, aleluia, de pegar tudo e abandonar o lar, mas Deus está falando, fica lá dentro, continua pregando, aleluia. Quem recebe essa irmã pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Continua, aleluia. Meus irmãos, o Senhor precisa avançar pelo texto. Em primeiro, que Jesus está anunciando aqui, a arca de Noé, num simbolismo, era a proteção de Deus para os escolhidos e para os salvos. Em Cristo Jesus encontramos salvação e abrigo seguro. Em Jesus, irmãos, em Jesus é abrigo seguro e a salvação. Olha que ele está anunciando aqui, nos dias de Noé nem chovia, mas pela fé Noé confiou. Nem tinha sinal, meus irmãos, eles nunca tinham visto chuva. Noé confiou, Noé teve fé, Noé ouviu a voz de Deus e confiou, aleluia. Então confia, descansa, fica na presença. Hoje temos vários sinais, e os sinais estão dizendo, Jesus está voltando. E se Jesus voltar hoje, e se a trombeta tocar hoje, aleluia. Passou esse negócio de trombeta, de arrebatamento, a minha tataravó falava disso, irmãos, e nós vamos continuar anunciando, e um dia ele vai voltar, e é Jesus que está dizendo, vai ser que nem no dia de Noé. Noé entrou com seus filhos e as esposas dos seus filhos, com a sua esposa na arca, ninguém viu, os animais entraram, eles entraram depois, Deus foi e fechou a porta, aí começou a chuva, aí a chuva veio, mas a porta estava fechada, e quando eles correram para tentar se salvar, não tinha mais jeito, irmãos. Então dá glória a Deus que você está dentro de uma igreja, que você está ouvindo uma palavra de Deus, aleluia, porque Jesus está voltando, e nós vamos partir para uma eternidade. Quem pode dar glória a Deus, aleluia.
O 3 aqui, vem com o pastor. Não deram ouvidos à pregação de Noé. Noé, que isso, Noé? Que chuva, de onde você tirou da sua cabeça? O que você está construindo aí, Noé? Que é isso? É uma casa? O que você está construindo nesse barco aí, Noé? Não deram ouvido à pregação de Noé, mas veio o dilúvio e levou a todos. Vem com o pastor. 4, precisamos estar com Cristo e viver com Cristo e andar com Cristo, porque muitos têm promessa, muitos têm chamado, mas não querem andar com Cristo, não querem estar com Cristo. Ele sabe o que Deus tem para a vida dele, ele sabe o que Deus tem para a história dele, ele sabe o que Deus prometeu para ele, mas não quer andar com Cristo. Então não tem como, é a palavra da ciência, irmão, segura aí em nome de Jesus. Então não tem como Deus cumprir, aleluia, meus irmãos, aleluia. Eu creio que Deus cura, eu creio que Deus faz maravilhas, aleluia, mas eu não sigo a Jesus porque Ele cura, eu sigo o Senhor porque Ele me salvou. E da onde Ele me tirou, sempre falo isso, da onde Ele me tirou, da onde Ele te tirou, homem nenhum poderia tirar, mas Ele foi lá com olhar de misericórdia, te tirou do lamaçal, tirou de um lugar de profunda perdição e te colocou dentro de uma igreja, e hoje você está aqui dizendo glória a Deus, aleluia. Quem olhava antes falava, nunca ele vai estar dentro de uma igreja, aí você está aqui hoje, glória a Deus, aleluia. Tem situações contrárias, tem, mas você está aqui, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e quem pode aplaudir e louvar o nome dele santo, aleluia. É isso que Jesus faz. Ninguém deu ouvido a Noé. Precisamos estar com Cristo e viver com Cristo. Cristo é vida eterna. Sem Cristo, meus irmãos, estou dentro da palavra, sem Cristo é perdição eterna. 5, a porta da arca de Noé, quem fechou? Deus. A única que estava aberta era a janela em cima, mas quem fechou a porta foi Deus, e quem abriu foi Deus, aleluia. Um dia a porta da graça vai se fechar, ou um dia, no contexto aqui, a porta da graça há de se fechar, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos amados, na sua palavra, que quando a igreja for arrebatada, este mundo viverá dias que nunca vivenciou, mas nós estaremos na eternidade. Eu sempre pergunto, você sonha com o céu? Você sonha estar diante dele, da presença dele, aleluia? Tudo isso vai ficar, irmãos, tudo isso vai ficar aqui nessa terra, e nós partiremos para uma eternidade. Então a mensagem de Jesus numa terça-feira como essa, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos se levantarão e enganarão a muitos, meus irmãos. Então esteja sóbrios, esteja dentro da palavra. Pastor, eu estou ouvindo esse negócio de mistério novo é complicado, irmãos. Esses movimentos novos é complicado. Quando você ouvir qualquer coisa, vem dentro da palavra. Vem dentro da palavra, pede discernimento ao Senhor, porque Jesus está dizendo, se levantarão muitos cristos e enganarão a muitos. Ainda Jesus disse, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, mas nós estamos guardados e blindados pelo Senhor. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Aleluia. Aí a mensagem de Jesus é tão poderosa que na quarta-feira já estão tramando para matar ele. Já começa a tramar para matar ele, mas ele vai morrer, meus irmãos, no tempo certo, na hora certa. Na última Santa Ceia, na quinta-feira, ele vai ser entregue, e depois sim ele vai ser morto. Mas, meus irmãos amados, o que eu aprendo com isso? A mensagem para nossas vidas nessa noite, estou fechando a palavra, é perseverança, vigiai e orai. Cuidado com esses novos movimentos, aleluia. Não seja aqueles, meus irmãos amados, que são direcionados pelos cortes do Face, pelos cortes do YouTube, pelos cortes do TikTok. Não seja levado por essas modinhas que estão se levantando. Eu creio no Deus que revela, e Deus me usa na revelação. Eu creio no Deus que cura, no Deus que faz maravilha, mas acautelai-vos, aleluia. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro, mas que nós possamos estar dentro da Bíblia, e você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos?
Então a mensagem de terça é forte: acautelai-vos, persevera, porque quem é salvo é aquele que persevera até o fim. Você pode se colocar de pé dando glória a Deus, aleluia. Persevera até o fim, aleluia. Mas pastor, você não conhece meu contexto, está mandando eu perseverar. Persevera, irmãos. Eu não vou falar para você desistir, é perseverar, aleluia. É ter esperança, persevera, tenha esperança. Servimos a um Deus de surpresa, assim como Deus surpreendeu no dilúvio, assim como vai ser a surpresa da volta do Filho do Homem, que é Jesus, também é um Deus de surpresa. Eu creio que Deus é poderoso para trazer surpresa dentro do teu lar, na tua história. Então nessa noite, feche seus olhos, eu quero orar rapidinho com os irmãos. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és poderoso, ó Pai. Perseverança, aleluia, Senhor, Tu és poderoso. Precisamos perseverar. Isso, feche seus olhos. Precisamos perseverar, acautelai-vos, tende cuidado, aleluia, persevera. Jesus pode fazer a obra, Jesus pode restaurar, Jesus pode trazer restituição, coisa nova, algo novo, aleluia. Ele é poderoso, Ele pode te surpreender ainda, no meio desse processo, no meio dessa história. Jesus pode te surpreender, no meio da tua parentela, dos teus filhos. Jesus pode te surpreender, aleluia. Jesus faz o que ninguém faz, Jesus realiza o que ninguém realiza, e Ele está realizando algo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós viemos adorar Ele, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando desse propósito, aleluia. Mas tem um tempo do Senhor, tem um tempo de Deus chegar, aleluia. Mas fica perseverando. Jesus é poderoso para mover, Jesus é poderoso para agir. Jesus visita lar de crente nessa noite, muda lar de crente, muda a história de irmão e de irmã nessa noite. Jesus entra dentro do lar, dá um brado de vitória, Senhor, dentro deste lar. Muda essa história, muda essa circunstância, muda, Senhor, nessa noite, porque eu creio naquilo que Tu és poderoso para fazer, Senhor. Que ela saia daqui, essa irmã saia daqui com posse da vitória dela, aquilo que ela veio buscar, aquilo que ela veio ouvir. Jesus amado, é o Senhor quem fala, e ela sai daqui tomando posse, ó Pai amado, da palavra, Senhor. Sustenta, Jesus, aleluia. Não tome decisão precipitada, espere o tempo do Senhor, espera no Senhor, aleluia. Eu creio, Senhor, no Teu agir, no Teu mover nessa noite, aleluia, porque Tu és poderoso para visitar o Teu povo e operar maravilhas em nosso meio. Quem pode aplaudir e glorificar a Ele, aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Perseverança, perseverança, aleluia. Irmãos, feche seus olhos, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, já estou terminando. Coloca a mão no coração. Eita, coração angustiado, eita, coração aflito, aleluia. Jesus, toma de conta, Senhor, toma de conta. Vai nessa alma, Jesus, aflita, nessa alma angustiada, Senhor, olhando, ó Pai, nos olhos normais, está normal, Senhor, mas olhos espirituais, é alma abatida, alma angustiada, Senhor. Visita essa alma, esse coração nessa noite, ó Pai, aleluia. Eu pedi para todos colocar a mão no coração, Senhor amado, aleluia. Eu creio naquilo que o Senhor tem mostrado dentro da palavra, na oração. Jesus, vai de encontro, traga alívio, traga refrigério, Jesus, traga refrigério sobre ela, traga refrigério sobre ele nessa noite, ó Pai. Acalma esse coração, Jesus, traga paz, traga tranquilidade. Assim eu oro e creio na Tua palavra revelada, na palavra da ciência, em nome de Jesus. Pode se assentar glorificando e exaltando ao Senhor, amém? Pode aplaudir, se é para Ele, pode aplaudir, aleluia. Ele é bom, irmãos, aleluia. Essa é a mensagem de Jesus, aleluia. Então saia daqui com essa mensagem: acautelai-vos e persevera.
Em nome de Jesus, oh Senhor. Você crê nisso, irmãos? Persevera. Aleluia. Você crê? Nós vamos contar o teu testemunho. Nós vamos contar o teu testemunho. Persevera. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Recebe essa palavra e aquilo que o Senhor trabalhou ao meu coração para estar liberando para a igreja nessa noite. Amém. Eu vou dar os avisos da casa do Senhor. Nessa semana nós teremos alguns ensaios no Ministério de Dança, Ministério de Coral. Então todos os ensaios é postado no grupo, nos departamentos específicos. Estejam participando e estejam juntos ali no Ministério de Dança, de Teatro, no Ministério das Crianças, no Coral. Esteja orando, irmãos, esteja orando, que domingo vai ser um dia de glória aqui, para a glória do Senhor. Aí no domingo, 10 horas da manhã, é a nossa celebração de Páscoa. Estaremos aqui reunidos 10 horas da manhã na presença do Senhor. Ore por esse dia, ore por esse trabalho, amém? Para que Deus venha salvar vidas, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha mover nessa igreja de uma forma poderosa. Divulgue, ora, convide vidas, aleluia, que eu tenho certeza que eles entrarão aqui e vão ouvir uma palavra da parte de Deus. Porque o que muda o homem e a mulher é a palavra que vem da boca de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Amém? Bom, é bênção. Meus irmãos visitantes, Deus abençoe aqui da nossa sede. Deus abençoe, viu? Volte mais vezes, se sinta abraçado nessa noite. Nossa irmã também Gisele lá atrás, viu? Deus te abençoe, leva a sua parte para a tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Os irmãos que não puderam estar aqui na Santa Ceia domingo, depois vem aqui na frente, vamos lá atrás, vamos ministrar a ceia para os irmãos. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor. É uma terça-feira como hoje. Ele estava lá pregando, anunciando. Aleluia, é muito real, é muito vivo isso, irmãos. E isso nos alegra, um Deus real, um Deus vivo no nosso meio, amém? Oremos a Ele. Deus eterno, na minha mão está o caderno com o nome de vidas, de família, de lares, ó Pai. Pedidos e propósitos colocados aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para responder a oração, como o Senhor está respondendo a oração nessa noite, ó Pai. Eu vou lá, Senhor, para o Senhor falar comigo. Aí Deus diz: persevera, aleluia. Tu és lindo, Jesus. Então creio no teu agir, visita esses nomes aqui escritos, ó Pai, e continua revelando as tuas maravilhas na nossa vida. Eu quero te agradecer por este culto, por essa noite, ó Senhor, onde o Senhor tem falado, tem movido em nosso meio de uma forma maravilhosa, ó Pai. Obrigado por esse tempo em tua presença. Nos leva para o nosso lar agora, guardado e protegido pelo Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, ó Pai. E domingo estaremos aqui pela manhã, papai, celebrando a ressurreição, a morte na sexta, mas a ressurreição no domingo, ó Pai. Então esteja movendo sobre essa casa, sobre essa igreja. Guarda o meu irmão, minha irmã no retorno para o lar. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Estenda as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja em cada um de nós. E o povo abençoado diz: amém. As palmas louvam e engrandeçam ao Senhor. Aleluia. Gisele, depois vem aqui na frente para eu orar pela sua vida, vem, para eu te abençoar em nome de Jesus, pela palavra do Senhor. Irmãos, Deus abençoe, cumprimento o seu irmão da direita, da esquerda, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, bom retorno. Os irmãos online, pela live, Deus abençoe, pelo Face, pelo YouTube, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Por quê?